No episódio de hoje, vamos iniciar um tema central para quem estuda direito constitucional, o Código-Fonte da República Brasileira. A Constituição Federal de 1988 estabelece as bases do Estado brasileiro. Logo nos seus primeiros dispositivos, ela define como o país se organiza, quais são seus princípios e quais caminhos busca seguir. Antes de entrar no conteúdo detalhado, é importante entender que estamos lidando com a estrutura essencial do Estado. Aqui aparecem conceitos como república, federação, democracia e a separação dos poderes. Esses elementos formam o ponto de partida para interpretar todo o restante da Constituição. Também vamos observar o papel do preâmbulo, que apresenta valores e objetivos, mas não possui força normativa, funcionando como uma orientação geral do texto constitucional. Ao longo deste episódio, a proposta é organizar esses conceitos de forma simples, conectando teoria, norma e interpretação, para facilitar a revisão e a aplicação em provas. Aproveite! Bons estudos! Lá em 2002, o Supremo Tribunal Federal precisou resolver uma questão bem peculiar. Não envolvia aquelas disputas tributárias super complexas ou, orçamentos bilionários. Foi algo bem mais simbólico, né? Exato. O estado do Acre, quando foi redigir a sua própria Constituição Estadual, eles decidiram simplesmente omitir aquela expressão sobre a proteção de Deus. Aquela mesma que tem na abertura da Constituição Federal de 88, certo? Isso mesmo. Aí a pergunta que chegou aos tribunais foi a seguinte: será que um Estado-membro tem autonomia para apagar a invocação a Deus do seu texto constitucional? Nossa, e a resposta para isso exigiu abrir o que a gente pode chamar de Código-Fonte da República. Com certeza. Porque essa disputa revelou algo muito profundo sobre como o nosso ordenamento jurídico opera na prática, sabe? É que, geralmente, as pessoas têm uma pressa imensa para chegar logo nas regras punitivas, no direito penal, nas engrenagens da administração pública. E acabam ignorando a engenharia estrutural que sustenta tudo isso. Exatamente. O caso do Acre foi resolvido justamente pela compreensão rigorosa do que é e, claro, do que não é norma obrigatória naqueles primeiros parágrafos do texto promulgado em 88. E é por isso que nosso mergulho de hoje vai direto para essa fundação do Estado Democrático de Direito no Brasil. A proposta dessa análise aqui é dissecar o preâmbulo e os artigos 1º ao 4º da Constituição. Sem tratar tudo isso como um mero enfeite literário, né? Mas sim como a matriz do país. Perfeito. E para quem enfrenta provas rigorosas de concursos públicos, o grande objetivo desse nosso estudo é afastar de vez a dependência da memorização mecânica. Aquelas decorebas frágeis que as bancas adoram derrubar. Isso. A gente vai desarmar essas pegadinhas institucionais usando pura lógica conceitual. E, para começar, vamos exatamente pelo topo do texto, o preâmbulo. Bom, o preâmbulo é basicamente um texto introdutório. Ele invoca a instituição de um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a igualdade e a justiça. É tipo um conjunto de valores, né, que inspirou os legisladores da Assembleia Constituinte. Exato. Só que o grande divisor de águas aqui, a premissa que resolve aquelas questões de prova bem complexas, é a definição da natureza jurídica desse texto. E olha, tem uma analogia bem útil para a gente visualizar o peso jurídico do preâmbulo. Manda ver. Ele funciona tipo o discurso emocionado de inauguração de um grande edifício, sabe? O arquiteto pega o microfone, fala sobre os ideais daquela obra, homenageia os valores por trás da construção. Tá, faz sentido. Mas se 5 anos depois uma coluna do prédio apresentar fissuras, o engenheiro não vai procurar a solução estrutural no discurso de inauguração? Claro que não. Ele vai direto buscar a planta técnica, os cálculos de resistência. Exatamente. O discurso dá o tom da obra, tem um imenso valor histórico, mas ele não tem força física para segurar o teto, entende? Nossa, essa imagem é perfeita e o Supremo Tribunal Federal adotou uma lógica idêntica. Porque no julgamento daquela ação direta de inconstitucionalidade que você citou, a ADI 2076... Aquela do caso do Acre. Isso. A Corte precisou definir o piso desse texto de abertura. Para quem está estudando, a ADI é uma ferramenta usada para derrubar normas que ferem a espinha dorsal do nosso sistema legal. E o que o STF cravou nesse caso? O Supremo cravou que o preâmbulo possui sim uma inegável relevância simbólica e atua como um vetor de interpretação das leis. Mas aqui está a chave.
ele não possui força normativa. Ou seja, ele não é uma norma central. Exato. Isso significa que o preâmbulo não cria direitos e nem obrigações diretas. Então, um cidadão não pode, por exemplo, ajuizar uma ação contra o Estado exigindo um benefício com base exclusivamente em um trecho do preâmbulo. De jeito nenhum. E como ele não tem essa força normativa para obrigar condutas, a consequência direta cai sobre os entes federativos. Entendi. Os Estados-membros, no momento em que eles elaboram ou emendam as suas próprias constituições, eles não são obrigados a reproduzir essa introdução. Daí a validade plena do texto do Acre. Como o Estado é laico e tem autonomia para organizar suas próprias leis primárias, omitir a invocação religiosa não caracterizou nenhuma inconstitucionalidade. Ah, então o preâmbulo não é norma de reprodução obrigatória. Perfeito, não é? Bom, superada essa carta de intenções, a nossa análise exige agora a entrada no capítulo 1º, que é onde a gente vê a planta estrutural que efetivamente rege o país. Agora sim estamos nas vigas de sustentação. Exato. O artigo 1º abre afirmando que a República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal. Olha que genial! Em uma única sentença, o legislador definiu como o poder é exercido e como o território é organizado. Vamos quebrar isso para o pessoal que nos ouve. Como o poder é exercido se dá pela forma de governo, certo? Isso mesmo. A forma de governo é a república. Historicamente, a república trata da gestão da coisa pública, a res publica. E ela define que a chefia do Estado é exercida por um representante eleito. Eleito pela população, seja de forma direta ou indireta. Exato. E mais importante, o mandato tem um prazo determinado e esse governante possui o dever legal de prestar contas dos atos dele. É um modelo que se opõe diretamente à monarquia. Com certeza, na monarquia, o poder costuma ser hereditário, vitalício e o monarca não é submetido a essa mesma responsabilização política imediata. Legal. Então a República responde a pergunta sobre quem governa e por quanto tempo. Mas aí a distribuição territorial desse poder político define o que a gente chama de forma de Estado. Que no caso do Brasil é a federação. Sim, só que não é um modelo federativo comum, né? Não mesmo. A arquitetura que foi escolhida depois do regime militar estabeleceu que a doutrina técnica classifica como uma federação de terceiro grau. Terceiro grau porque o Constituinte dividiu o poder em 3 esferas, correto? Exato. A gente tem a União no plano nacional, os estados e o Distrito Federal no plano regional, e aqui está o grande diferencial, os municípios no plano local. Essa elevação do município ao status de ente federativo autônomo foi algo muito forte historicamente. Foi uma reação formidável. Havia um temor absurdo da concentração excessiva de poder. Então, descentralizar foi a saída. Sim, empoderou o nível local. Garantiu que o município tivesse autonomia política para eleger seus prefeitos, autonomia administrativa para gerir os serviços essenciais. E autonomia financeira para instituir seus próprios impostos. Mas tem uma característica inegociável em toda essa estrutura que está na palavra indissolúvel. Essa palavra derruba muito candidato. O princípio da indissolubilidade do Pacto Federativo proíbe terminantemente o direito de secessão. Ou seja, não importa se um estado tem uma economia muito forte, uma cultura super distinta, ou até se a população votar expressamente querendo sair. Nem pensar. A separação do território para formar um país independente é inconstitucional. E se alguém tentar, isso enseja um mecanismo de defesa mais drástico do nosso ordenamento. A intervenção federal. Exatamente. Os entes têm autonomia, mas eles não têm soberania. Espera, vamos aprofundar nisso, porque a linha que separa autonomia e soberania é vital para provas de alto nível. Com certeza. No dia a dia é super comum escutar o pessoal usando os termos União e República Federativa do Brasil como se fossem sinônimos. Pois é, mas juridicamente são grandezas completamente distintas. A República Federativa do Brasil é o todo. É a soma das partes, dotada de soberania irrestrita no cenário global. É a República Federativa do Brasil que assina tratados internacionais de direitos humanos ou que declara guerra. Perfeito. A União, por outro lado, é só uma peça dessa engrenagem. É um ente autônomo. Então, no plano jurídico interno, a União estaria no mesmo patamar de um estado, como Minas Gerais, ou um município, como Recife. Exatamente no mesmo patamar de autonomia.
cada um exerce as competências que a Constituição delimitou para eles. Sabe onde essa dualidade fica muito clara? Na figura do presidente da República. Sim, o chamado duplo papel do chefe do executivo. Isso. Quando o presidente viaja e assina um acordo lá na sede das Nações Unidas, ele está atuando como chefe de Estado, representando a soberana República Federativa do Brasil. Mas quando esse mesmo presidente está lá em Brasília, sancionando uma lei que cria um imposto federal, ele atua apenas como chefe de governo. Representando a Autônoma União. Exato. Agora, se o Brasil é soberano internacionalmente e a República se baseia em governantes eleitos, a transição lógica exige a gente identificar de onde surge esse poder todo de governar. O parágrafo único do artigo 1º responde isso de forma brilhante. Ele determina que todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente. Que é a consagração do regime democrático, né? Especificamente na modalidade semidireta ou participativa. Essa modalidade semidireta é bem interessante, porque ela é uma composição. A regra geral do sistema ainda é a democracia representativa. Claro, num país continental e hiperpopuloso como o nosso, é totalmente inviável colocar milhões de pessoas na praça todo dia para debater o orçamento da saúde. Não tem como. Então o cidadão transfere temporariamente sua capacidade de decisão, elegendo os deputados, os senadores e os chefes do executivo. Mas o texto prevê válvulas de escape. Aqueles termos, ou diretamente, garantem mecanismos onde a população decide sem depender do Congresso. Esses instrumentos de participação direta previstos na Constituição, só para lembrar a quem estuda, são o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular de lei. E é muito comum as bancas tentarem confundir o plebiscito com o referendo. Nossa, muito! A lógica é simples, o plebiscito é uma consulta prévia. Exato. O povo é convocado às urnas para opinar sobre uma matéria antes de a medida legislativa ser concretizada. Como aconteceu de forma monumental lá em 93, né? Sim, quando os brasileiros decidiram, através do voto, manter o país como uma república presidencialista. Eles rejeitaram a monarquia e o parlamentarismo antes que qualquer lei final sobre isso fosse implementada. Já o referendo opera na lógica inversa, é uma consulta posterior. O Congresso elabora e aprova uma medida, mas a eficácia dela fica condicionada ao crivo da população. Um ótimo exemplo disso foi o Estatuto do Desarmamento em 2005. O Congresso aprovou a proibição da venda de armas, mas submeteu esse artigo à população. Que, na época, por maioria, rejeitou a proibição, derrubando a eficácia daquele texto legislativo. Exato. E por fim a gente tem a iniciativa popular. Ela permite que um grupo de cidadãos, ao recolher um número estipulado de assinaturas, apresente formalmente um projeto de lei ou legislativo. Forçando a máquina do Estado a debater uma demanda que nasceu ali, direto nas ruas. Como aconteceu com a lei da ficha limpa, por exemplo. Mas o fato de a Constituição conferir tamanho poder ao povo levanta o dilema central da teoria política. Qual o dilema? Bom, mesmo governos eleitos de forma democrática podem se corromper. Podem tentar usar a máquina pública para esmagar minorias e instaurar ditaduras. Como garantir que esse poder monumental não seja abusado por quem está ali segurando a caneta? Aí entra o artigo 2º do texto constitucional. Ele entrega a resposta aplicando a doutrina clássica lá de Montesquieu: o poder só pode ser freado pelo próprio poder. A famosa separação dos poderes. Isso. Ele consagra que são poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. A arquitetura não deposita a soberania num líder supremo, mas quebra o exercício da autoridade em 3 órgãos com funções vitais. Que a gente chama de funções típicas. Exatamente. O poder legislativo tem a função típica de inovar no ordenamento jurídico, ou seja, criar leis. E também de fiscalizar o poder executivo. Já o executivo possui a função típica de administrar a máquina, gerenciar o orçamento, executar as políticas públicas. E sobra para o judiciário a função típica de resolver os conflitos, aplicando o direito de forma definitiva e pacificadora. Mas surge aqui um conflito aparente que confunde muitos candidatos nas provas. Vamos lá, qual?
O texto exige que os poderes sejam independentes, mas, na prática, o judiciário realiza processos de licitação, compra equipamentos, contrata serviços, e administrar a coisa pública é função típica do executivo, certo? Certo. E o legislativo atua como um tribunal ao julgar o presidente da República em crimes de responsabilidade. Isso é julgar, que é função do judiciário. O famoso impeachment. Pois é. E o executivo, vira e mexe, edita medidas provisórias, ditando regras com força de lei. Então a dúvida é quando eles exercem essas chamadas funções atípicas, invadindo a esfera primária dos outros órgãos. Essa independência não está sendo violada? É uma excelente provocação. A intuição inicial de muita gente sugere mesmo uma violação. Mas a estrutura jurídica é bem mais refinada que uma divisão absoluta. Como assim? O exercício das funções atípicas é exatamente o que concretiza a palavra harmônicos, lá do artigo 2º. Se a separação fosse totalmente estanque, impermeável, a gente teria 3 superpoderes vivendo em pequenos absolutismos internos. É verdade. O legislativo precisaria implorar o executivo para fazer, sei lá, a manutenção dos próprios corredores. Ou o judiciário perderia sua independência orçamentária. Então, essas funções atípicas são desenhadas milimetricamente pelo Constituinte para viabilizar a verdadeira autonomia de cada poder. Sabe o que me lembra? Funciona de um modo muito semelhante ao nosso sistema imunológico. Olha, gostei da comparação. Para garantir que o corpo consiga combater infecções e se manter equilibrado, a vacina introduz uma fração controlada do agente patogênico, né? Perfeito. Então, o ordenamento jurídico injeta uma pequena dose de um poder dentro do outro, justamente para criar defesas institucionais. O judiciário administra seus próprios tribunais não para tomar o lugar do executivo, mas para não depender dele. Essa metáfora descreve com muita precisão que a doutrina chama de teoria dos freios e contrapesos, o sistema de checks and balances. Então, as funções atípicas não são erros no programa? São as amarras do sistema? Exatamente. O Poder Legislativo aprova uma lei, mas o Executivo tem o direito de vetar essa lei se enxergar em inconstitucionalidade. E aí o Legislativo tem o poder de revisar esse veto. Sim, e o Judiciário tem autoridade final para declarar se a lei é inconstitucional, caso seja provocado. Mas detalhe, ele tem seus membros de cúpula indicados pelo Presidente da República e sabatinados pelo Senado. É uma tensão contínua que impede a hegemonia de qualquer um dos lados. Sem dúvida. Bom, com a máquina do Estado construída, as engrenagens federativas prontas e os sistemas de proteção estabelecidos, a Constituição nos leva para a fase de direcionamento. Para onde esse veículo todo está se movendo, certo? Isso. E isso exige da gente uma integração interpretativa de 3 artigos. O artigo 1º, que traz os fundamentos da República, o artigo 3º, com os objetivos fundamentais, e o artigo 4º, que regula os princípios das relações internacionais. E para quem nos ouve focado em concurso, esse aqui é um dos campos mais perigosos das provas. Muito. Historicamente, o pessoal tenta decorar esses 3 artigos recorrendo àquelas metodologias de repetição mecânica. Aquelas siglas e mnemônicos famosos. O problema é que bancas rigorosas como a FGV ou Sebrasp elaboram questões justamente para testar se o candidato consegue distinguir a essência de cada conceito sem depender disso. Exato. O segredo não está na força da memória, está na lógica da gramática e do sentido. Tem um abismo jurídico entre o que o Estado brasileiro é, no momento atual, a identidade inerente dele, e o que ele busca transformar na sociedade lá no futuro. Vamos dissecar isso. O artigo 1º apresenta os fundamentos da República. Eles são as pilastras, as pedras fundamentais que já estão cravadas no chão, sustentando a nossa nação. E aqui entra a sacada morfológica. Semanticamente, a Constituição descreve os fundamentos utilizando substantivos. Substantivos, exatamente. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. O Estado brasileiro não tem o objetivo de alcançar a soberania ou a cidadania. Não, essas são realidades intrínsecas pré-existentes, elas que justificam o funcionamento da máquina estatal hoje. Perfeito. Agora, o artigo 3º carrega uma natureza completamente distinta. Ele apresenta os objetivos fundamentais. É que quando o legislador redigiu o documento em 88, ele observou uma realidade desigual e violenta
né? Então ele estabeleceu um roteiro de superação, um verdadeiro projeto de evolução social. E como a gramática expressa uma ação que o Estado deve perseguir ao longo do tempo? Através de verbos no infinitivo. Isso mesmo, verbos que denotam trabalho contínuo. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional. Erradicar a pobreza e a marginalização. E reduzir as desigualdades sociais e regionais. Além de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade. Construir, garantir, erradicar, reduzir, promover. Se na hora de resolver uma questão da prova o enunciado misturar os conceitos e chamar a frase erradicar a pobreza de um fundamento da República, o candidato treinado pega a fraude na hora. Sim, a análise da palavra já denuncia. Erradicar é um verbo. Indica uma meta programática. Logo, só pode ser um objetivo fundamental. Os fundamentos são a base pronta. Os objetivos são o horizonte, o movimento. Essa dica da diferença entre substantivo e verbo salva muitas questões. E a peça final dessa estrutura de direcionamento é o artigo 4º, que estabelece os princípios que regem as relações internacionais. Qual é a lógica principal para não confundir o artigo 4º com os outros? A lógica é entender como a identidade consolidada no artigo 1º e os objetivos do artigo 3º vão se refletir na diplomacia, ou seja, em como o país interage com o restante do mundo. A gente encontra no texto diretrizes como a independência nacional, a prevalência dos direitos humanos, a autodeterminação dos povos, A não intervenção, a igualdade entre os estados, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos. Tem também o repúdio ao terrorismo e ao racismo, a cooperação entre os povos e a concessão de asilo político. Fica muito evidente a consistência filosófica do texto. Uma leitura bem atenta mostra exatamente como essas esferas se conectam, sabe? Por exemplo, o repúdio internacional ao racismo, que está lá no artigo 4º, é o espelho exato do dever interno de promover o bem de todos, sem preconceitos de raça, do artigo 3º. Nossa, total. E a concessão de asilo político traduz perfeitamente a crença inabalável na dignidade da pessoa humana do artigo 1º. Exato. Não apenas como um direito de quem tem passaporte brasileiro, mas como uma garantia universal que a gente protege inclusive no exterior. A coerência do texto une a atuação territorial interna com a projeção global do país. Impressionante como é tudo amarrado. Bom, a nossa análise estrutural cumpriu hoje a função de desmontar e mapear a arquitetura primordial da República. Foi um trajeto e tanto, né? Com certeza. Partindo do preâmbulo, a gente identificou um discurso de valores supremos que atua como vetor de interpretação, mas que, lembrando da jurisprudência da ADI 2076, carece de força normativa para forçar a reprodução por parte dos Estados-membros. E depois nós avançamos pela engenhosa federação de terceiro grau, unindo a União, os estados, municípios e Distrito Federal de forma indissolúvel. E separando muito nitidamente a soberania da República Federativa frente à mera autonomia dos entes federativos. E a gente também percorreu a mecânica do poder. Esse poder que se origina na população e é exercido por um sistema misto. Que funde representação política com aqueles mecanismos de democracia direta que vimos, o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular. Além do mergulho no sistema de freios e contrapesos do artigo 2º, onde constatamos que as funções atípicas dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, não corroem a independência deles. Pelo contrário, são os anticorpos que asseguram o equilíbrio institucional e evitam a tirania. Sem esquecer a neutralização daquelas armadilhas comuns de prova. Diferenciamos os alicerces existenciais do Estado, que são os fundamentos em substantivos, das metas transformadoras, que são os objetivos em verbos. E como isso molda a inserção diplomática. E acho que a reflexão definitiva que emerge desse estudo tão minucioso da matriz constitucional é que o texto de 88 nunca foi elaborado para repousar ali como um documento estático, sabe? Jamais. A necessidade de frear os excessos de autoridade entre os poderes, ou a missão pesadíssima e diária de reduzir as desigualdades, fazem dessa Constituição um organismo vivo. Ela está submetida a pressões e readequações constantes.
O convite que fica para quem estuda o direito com profundidade não é apenas ler a lei, mas observar a realidade. Aqueles impasses intensos que a gente vê no noticiário diariamente entre o Congresso Nacional, o presidente e o Supremo, raramente são anomalias ou prenúncio do caos. Muito pelo contrário. Na imensa maioria das vezes, isso representa a mais pura e cristalina execução do artigo 2º da Constituição. É a tensão harmônica dos poderes operando ali em tempo real, testando os limites do código-fonte que garante a própria existência do Estado de Direito. Dominar essas regras inaugurais é entender o ritmo que rege absolutamente todas as normativas posteriores do nosso ordenamento. Sensacional, esperamos que essa clareza ajude na preparação de vocês, bons estudos para quem nos ouve e até a nossa próxima discussão. Obrigado por escutar nosso episódio até o final. Contribua com o Revisão em Foco.